Playbook, Sword and Shield, livro de análise de jogadas ofensivas e defensivas do futebol americano no Brasil. Meu nome é Caio Guimarães e nesse vídeo eu vou apresentar tudo sobre o lançamento, essa documentação de tendências estratégicas, técnicas e táticas do nosso esporte. Propósito: documentação de trabalhos intensos e com muita profundidade que as comissões técnicas, coaches e seus atletas vêm apresentando no nosso cenário. Eu vivenciei com muita intensidade o futebol americano nos últimos anos. No meu dia a dia eu aprendi a analisar o macro e principalmente reconhecer e valorizar cada detalhe do trabalho feito por scout, instalações, aplicações e conectei essa área técnica com minha paixão, jornalismo, diagramação, em apresentar histórias para vocês. Então vem esse livro, é todo um combinado de conteúdo que eu absorvi, conteúdo que é o meu dia a dia e conteúdo que se tornou o meu dia a dia. Sword and Shield, livro de jogadas do futebol americano no Brasil. Participação de coaches e atletas. Coaches, entrevistas, trazendo o ponto de vista da play calling, as chamadas. Por que chamou tal jogada? Como se preparou para tais situações? O que observou na tomada de decisão? A arte do play calling, né? Existe um conteúdo dentro do livro e aí você vai ter que adquirir o seu para consumir, com a participação do coach Vitor Matheus, do Vasco Almirantes, que é sobre isso, processamento de todas essas variáveis de informação estratégicas do futebol americano no Brasil, né? Os atletas, as entrevistas, a forma de processar informação, o matchup, o nível de estudo para isso, de leitura de sinais, situação, sintonia com seus companheiros e seus treinadores. Então a gente traz tanto o meu ponto de vista quanto o ponto de vista do treinador e do atleta para a gente conseguir o 360 da leitura do ataque e da defesa da jogada analisada. A diagramação e o formato do conteúdo, nomeação das jogadas, desenho da jogada, os coaches e os atletas envolvidos, né? Um espaço especial para você fazer as anotações, as suas observações, né? Então vai ter tudo isso, um formato de diagramação que traz título, análise, né? O QR Code para você fazer a leitura e visualizar isso, visualizar a jogada que a gente traz como análise no seu celular. Então, é uma orientação e uma dica também para quando você for consumir o seu livro, tenha o seu celular do lado para você sentir a nossa proposta de imersão 360 total da ideia da análise. Separar um tempinho para você fazer essa imersão no futebol americano de uma parte, de um ponto de vista mais tático, com mais profundidade, absorvendo o ponto de vista de treinadores, absorvendo o ponto de vista do atleta, entendendo a nossa visão para apresentar o que está acontecendo com nomenclatura, com o título da jogada. Então, é com muito carinho que a gente escreve, mas também é com muito carinho que a gente faz toda essa diagramação, toda a ilustração, os desenhos da jogada, coleta o nome dos protagonistas que fazem futebol americano no Brasil acontecer. Então, todo esse detalhamento, né, em classificar como pass game, run game, buscar saber o máximo de informação para nomear a jogada. Então, tudo isso você vai encontrar diagramado no nosso conteúdo. Play calling ou o sumário, tradicionalmente a gente fez essa brincadeira, mas é o sumário, as jogadas que a gente escolheu para estar dentro do material, as jogadas determinantes na temporada. Eu quero apresentar aqui para vocês de uma forma bem especial, por que eu escolhi essas jogadas, né? São 47 jogadas em 112 páginas de conteúdo e é bem especial essa parte porque mostra que não é feito sozinho, e sim com a participação e o registro de diversas pessoas que trazem alto nível para o nosso esporte. Então, por exemplo, atletas, né? Ou atletas que eu visualizo, que eu consigo extrair conteúdo, que eu converso com o atleta ou com o seu treinador, e a gente tem conteúdos especiais, né? Então, por exemplo, o Eduardo Maranhão no Tritões vem de uma temporada absurda e a gente conseguiu coletar análise ali do que ele faz em campo, do resultado que ele traz para a equipe,
A gente tem uma sequência especial para o Maranhão, nesse caso aqui, um especial Maranhão, ele é o atleta que mais contém uma sequência, né, de páginas. A gente tem especial Maranhão, o Henrique Silva do Rex também, a gente tem uma sequência com o Henrique, com a participação dele, onde eu trago, né, todo aquele clássico com um croco, um duelo de muito alto nível entre ele e do outro lado ofensivo, um WR também de muito destaque na temporada, que é o Atos, e tem jogadas do Atos para serem analisadas. Então a gente coleta de jogadores especiais para mostrar que no futebol americano tem trabalho muito bom sendo feito, tem atletas especiais que fazem as coisas acontecerem bem feitas em campo. Na parte defensiva, a gente tem algumas jogadas defensivas também para compor e valorizar trabalhos de coordenadores defensivos também. Então a gente mostra um pouco do trabalho do Stutz na temporada, o nível quanto ele estudou para tomar decisão em determinado momento, em alguns matchups, em alguns grandes confrontos, e aí a gente traz a abordagem dos técnicos, né, que é a cereja do bolo, é a parte que mais brilha, né, em todo o projeto, que é o quanto esses treinadores trabalham para que as coisas aconteçam taticamente e tecnicamente. Então eu trago um Fernando Alves, por exemplo, coach defensivo do Crocodiles, campeão na temporada, né? Todo o ponto de vista dele de preparação para enfrentar o Mariners, o que que ele propõe, o que que dá resultado. Alexandre Ribeiro, que é uma referência e uma referência para nós também, para o nosso projeto existir. Ele foi uma base sólida na nossa caminhada e no nosso aprendizado técnico e tático do futebol americano, principalmente com o vídeo. Pude ver ele por perto aí, então ele tem total influência também na minha paixão estratégica como jogo de xadrez do futebol americano. Trago uma sequência de play calling também do Alexandre Sagaz, então eu gosto, cara, e é uma paixão minha poder contar a história desses caras, que eu sei que quanto trabalha e para dar um certo resultado. Uma sequência de trabalho do Sagaz, que é uma equipe que tem carga de treino reduzida, mas consegue chegar, consegue dar resultado, o que ele traz em análise de vídeo para conseguir. Então, assim, são detalhes que a gente traz, que eu gosto de observar, que vai estar no livro, né? Para finalizar essa parte, distribuídas aqui em várias equipes, os protagonistas buscam sempre um momento de decisão, um playoff para coletar esse vídeo, matchup de alto nível, equipes que entram em competição para vencer, né? Para vencer a gente consegue extrair aí o melhor do FABR nesse conceito tático e técnico. Para quem que é esse material, né? Para quem que é o livro de jogadas Playbook do futebol americano no Brasil? E essa parte é para você, para a gente finalizar esse conteúdo desse vídeo, né? Coach ou atleta da nossa comunidade, que queira estudar, que tem um carinho pelo FABR, que está dentro, que está inserido dentro da comunidade, né? Estudar as tendências, jogadores que querem entender um pouco mais do jogo, entender como coaches e atletas de alto nível pensam futebol americano no Brasil, pessoas que são apaixonadas pelo nosso esporte, que gostam de viver a experiência de estar inserido nesse meio, tá? Então é para vocês, beleza? É um desafio muito grande, né? Essa parte da publicidade, da divulgação, fazer com que as pessoas entendam um produto, fazer que alcance as pessoas para que elas visualizem que tem um livro de jogadas no futebol americano no Brasil. É uma inovação, é um desafio, mas é um prazer enorme também poder contar, registrar as tendências e a história de cada um desses treinadores e atletas. Beleza? Se fizer sentido para você ter na sua coleção, ter na sua casa, receber na sua casa. E existe a edição digital também, se você tiver interesse, é só entrar em contato. Sword and Shield na porta da sua casa. Me chama no WhatsApp, link da bio. As unidades dessa primeira leva são limitadas e eu gostaria muito de trocar uma ideia com você, falar um pouquinho mais desse produto para que chegue na sua casa, para você poder valorizar esse trabalho, mas também para você poder consumir o nosso material, que é bem feito, 112 páginas de conteúdo no nosso esporte e provavelmente
você ou um amigo seu, ou a equipe que você joga, ou uma equipe que você assiste, está inserido nesse material aqui, então é sobre vocês, né? É um prazer para mim poder servir nesse ponto de vista. Beleza? Tamo junto. Esse vídeo para eu explicar alguns detalhes para eu poder falar num produto especial que foi elaborado. Então, se você puder também compartilhar nesse momento, você não pode adquirir, mas se você puder compartilhar com sua equipe, com seus amigos, no grupo de estudo sobre futebol americano, vai fortalecer muito, beleza? Tamo junto. Playbook na área, nosso primeiro lançamento. E fica ligado aí que tem mais, beleza? Tamo junto.